Um, dois, três. Amém, a paz, gente, boa noite. Lição nova, aula 10, a verdadeira sabedoria. Samuel tá de verde também, ó. O verde tá reinando, hein? Haverá sinais, né, como o povo diz, haverá sinais. Aula 10, a verdadeira sabedoria. Eu particularmente gosto muito desse tema. Eu acho que é um tema muito legal e muito prático, né? O livro de Tiago é muito prático. E todo mundo precisa, né, de sabedoria, de discernimento, de conhecimento, de saber julgar entre o certo e o errado, né? E a sabedoria envolve vários aspectos da nossa vida. E a gente vai ver aqui que os frutos, né, o comportamento da pessoa ela é demonstrada. Por isso que eu falei que é prático. Esses frutos, né, as palavras, os comportamentos mostram se a pessoa tem sabedoria ou não, se é um sábio ou um insensato, certo? Então é uma forma da gente avaliar a nossa espiritualidade, né? Se eu estou adquirindo sabedoria ou se eu estou vivendo e dando mais bola fora do que dentro, né? Então é sobre isso que a gente vai conversar. Vamos orar então, aí a gente começa. O texto base aí é Jó 28, está aí na revista, versículo-chave. E eu também coloquei Provérbios 1:7, que mostra a origem da sabedoria, onde tudo começa, certo? Mas vamos orar pedindo a Deus sabedoria, né? Que Deus fale conosco. Pai, muito obrigado, te louvamos, te agradecemos, muito obrigado pela vida, muito obrigado pelo dia de hoje, obrigado pela chuva que o Senhor enviou a Rio Claro também, e que é bênção para nós. Te agradecemos também, Senhor, porque a Tua palavra é sabedoria para nós. Nós temos acesso ao conhecimento de Deus, aos Teus ensinamentos e aquilo que pode trazer para nós a verdadeira sabedoria, a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que é superior à sabedoria dos homens, a sabedoria terrena. E eu Te louvo por isso, ó Deus, que nós possamos desfrutar não só do conhecimento teórico sobre esse assunto, mas também que haja mudanças na nossa vida e essa sabedoria faça parte do nosso dia a dia e seja demonstrada com bons frutos em nome de Jesus. Amém. Amém. Beleza, revista então, Jó 28. Quem está enxergando melhor que eu já estou... Isso. Então, esse texto já começa a mostrar algo que a gente vai falar, né, durante a lição, que a sabedoria, não tem como ter sabedoria sem ter temor de Deus. O texto de Provérbios, esse 1:7, vai falar que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O começo, pensa num rio, ele nasce lá só aquele filetinho de água, né? Então, o começo da sabedoria é temer a Deus. Temer a Deus é a mesma coisa que levar Deus a sério. Okay? Não é ter medo, ter um medo de Deus, né? E como que eu levo Deus a sério? Como que eu posso provar que eu estou levando Deus a sério? Levar Deus a sério, né? Quem quer arriscar? Compromisso. Com quem? Com o quê? Com a palavra, mandamento. Que mais? É isso? Vocês concordam? Discordam? Isso, basicamente é isso, né? Quem leva Deus a sério é alguém que conhece a palavra de Deus e procura obedecer, procura andar de acordo. É isso. Então, sem o temor do Senhor, não há sabedoria. Então, Jó está falando isso, né? Que o temor do Senhor é a sabedoria, e aí aparece algo importante relacionado à sabedoria, que a verdadeira sabedoria que vem de Deus nos leva a um afastamento do mal. Isso é importante também. Então não tem como alguém que vive fazendo aquilo que é errado, o mal, falar que tem sabedoria. A sabedoria de Deus nos afasta do mal. Tudo que é mal, tudo que é pecaminoso, tudo que é errado, tudo que é injusto, é malicioso, é enganoso, essa sabedoria vai nos afastar desse mal, certo?
Então, Provérbios 1:7, se alguém quiser ler aí, ó, é um texto bem conhecido, né, que fala de sabedoria aí, né? E se eu não me engano, é o texto que fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e aí fala mais alguma coisa aí no texto, né? O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas é necessário despreze a sabedoria e a disciplina. Isso. Em algumas versões aparece conhecimento, né? Em outras fala sabedoria. Aí ele termina dizendo o quê? Ele fala que o início da sabedoria é o temor do Senhor, mas que o insensato, o ignorante, aquele que não é sábio, ele despreza isso. A minha fala assim, o temor do Senhor é o princípio do saber. Saber. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. O ensino. Na dele fala disciplina, né? Que é a mesma, na verdade está falando a mesma coisa. Porque nós somos disciplinados, e a disciplina não no sentido de punição, mas no sentido de treinamento, nós somos treinados pelos ensinamentos da palavra de Deus. Não são palavras que estão dizendo a mesma coisa, só que de um jeitinho diferente aí. E então o insensato, ele não leva Deus a sério. Ele faz pouco caso da Bíblia, dos ensinamentos, né? E ele demonstra isso não praticando. E às vezes nem se importando em conhecer também. Se eu não conheço, aí menos ainda que eu vou praticar, né? Eu não ligo, né? Acho irrelevante. Acho que isso não faz diferença nenhuma para a minha vida, então é isso. Então a gente já começou falando duas coisas. Que a raiz do negócio é o temor do Senhor e a sabedoria nos leva ao afastamento do mal. Ok? Vamos continuar. Vocês vão ver que o leque vai abrir e vai falar de várias áreas da nossa vida que a sabedoria afeta, né? Vamos dizer assim. Revista, gente. Gastamos a maior parte do tempo. Gastamos a maior parte do nosso tempo em coisas tolas. Somos advertidos a não levar a vida à insensatez. Mas resgatar o tempo precioso que o Criador nos concede generosamente. O autor marxista Milan Makhachov diz que a maioria dos homens sofre um vazio da vida e procura compensá-lo indo a um divertimento a outro, de uma atividade a outra, e ainda assim não cessam de lamear, porque não se livram do vazio e do tédio. Isso, só um pouquinho aqui então. Então vamos voltar um pouco, que eu pulei dois textos aqui, né? O texto de Efésios, capítulo 5, versos 14 a 17, é aquele texto, se vocês quiserem abrir aí, né? Que fala que a gente precisa aproveitar as oportunidades, porque os dias são maus, alguma coisa assim, e que nós precisamos, como mordomos, né? Como se fôssemos mordomos do tempo, aproveitar bem as oportunidades e ver como a gente anda. Nós temos que avaliar a nossa maneira de andar. Tá igual. Lê ele completo aí, para não ficar nas minhas palavras. Isso, Efésios 5, 14 a 17. Por isso é que foi dito, desperta, ou tu que dormes, levanta-te dentre dos mortos, que Cristo resplandecerá sobre ti. Tenha cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Isso. Então andem com cuidado, tenham cuidado em relação à maneira que vocês vivem, e ele termina dizendo, procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Tá vendo? Tem a ver com isso, levar Deus a sério, conhecer a vontade de Deus e aí aproveitar as oportunidades no sentido de fazer o bem, de obedecer a Deus, não aproveitar as oportunidades para pecar. Tem gente que entende assim, que é o que vem na sequência, que ele está citando aqui um autor marxista, que o cara está dizendo o quê? Que a maioria das pessoas que não tem essa sabedoria, elas vivem um vazio. E elas tentam preencher esse vazio, como não tem a sabedoria, não tem a presença do Espírito,
de uma atividade a outra, de um divertimento a outro, de uma festa a outra. A pessoa vive atrás de algo que preencha, só que aí o vazio aumenta mais ainda. Entenderam? Então, sem a sabedoria de Deus, a pessoa até acha assim que é livre, que está aproveitando a vida, que está aproveitando todas as oportunidades, ela não quer perder nada, mas na verdade ela está se enchendo de coisas fúteis, de coisas que não vão preencher, não vão satisfazer. Vai ser aquela alegria momentânea, aquela festa que vai passar e a ressaca do dia seguinte. É isso que eles estão colocando aqui, né? O Salmo 90, 12, que é muito comum a gente ler assim em aniversário, quando alguém faz aniversário, né? E aí a gente fala, né? Que é aquele texto que fala assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Então, qual que é o tempo da sua vida hoje? Com a idade que você tem, com tudo que você já vivenciou, ensina-me, Senhor, a contar os meus dias. Ensina-me a viver de maneira sábia, a escolher bem, né? A fazer as escolhas certas, porque a vida, e a Bíblia vai o tempo todo falar isso, porque a nossa vida passa que nem um sopro, né? Então é muito triste alguém viver uma vida com muitos anos, mas com escolhas insensatas o tempo todo. A pessoa estragou a vida. A gente vê isso, né? A pessoa chega no fim da vida, às vezes amargurado, mal, por quê? Não buscou essa sabedoria. Foi atrás de coisas, foi atrás de prazeres, e aí chega na velhice, vai chegando, a idade vai passando, e a pessoa não tem alegria, não tem propósito de vida, tem um buraco dentro dela, um vazio, né? E alguns até tiram a vida. Às vezes quando vê esse desespero, fala: meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Porque desprezaram a sabedoria de Deus. Desprezaram. Então hoje, às vezes a gente olha alguém e fala assim: ah, mas essa pessoa não teme a Deus, não leva a Deus a sério, parece que está dando tudo certo na vida dela, parece que ela que é feliz, ela que curte, ela que viaja, ela que se diverte, e eu sou o bobão, né? Eu sou o que fica buscando aí a santidade, não pecar, evitar situações, eu tomo cuidado e tal, e parece que quem está mergulhado no pecado parece que está melhor que eu, né? A gente é tentado às vezes a pensar isso, só que a gente não está vendo lá o fim da história. Não acabou ainda essa novela, nessa história, então vai chegar uma hora lá no fim, que aí vai ser meio complicado, né? Esses dias eu vi um pastor, ele postou um vídeo da Anitta, e a Anitta falando do vazio que ela tem no coração dela. Se vocês entrarem, que eu não sei se está no Facebook, é um pastor que chama Renato Vargens, acho que ele postou no Instagram, e é um vídeo, a Anitta falando mesmo: minha vida é um vazio, e assim, quem olha, mulher super bem sucedida, rica, famosa, né? Amigos, tem um monte de amigo, né? Troca de namorado, às vezes que nem troca de roupa, enfim, quem olha, só que ela falando da boca dela, o vazio que ela está vivendo, entendeu? Então é isso, né? Mas vamos lá então, vamos continuar aí. Então esse autor falou sobre isso, né? Que é o vazio do tédio também. Quando a pessoa coloca a cabeça no travesseiro, aquele gosto amargo, né? Acabou a festa. Agora que as luzes apagaram, quem eu sou? O que eu estou fazendo da minha vida? Qual o propósito da minha vida? Então vamos lá, essas pessoas, ele continua na revista, essas pessoas vivem sem o diálogo interior. O que ele está querendo dizer aqui? Que são pessoas que elas não param para refletir a vida delas. E hoje é um problema também nosso, porque na correria é difícil quem para e fala assim: eu vou ficar 1 hora pensando sobre a minha vida. O que vai ser da minha vida daqui 1 ano, 5 anos? Por que eu estou fazendo essa aula? Por que eu fiz essas escolhas? Onde eu vou parar? Está certo o que eu estou fazendo? Tem alguma coisa que eu tenho que abrir mão? É difícil quem para refletir, fazer esse diálogo interior, eu comigo mesmo, né? Então, vai vivendo, vamos embora, a máquina está girando e vamos embora. Isso é perigoso, porque isso produz um tédio, um vazio. Parece que eu estou que nem aqueles hamster, né, que fica na gaiolinha girando, não sai do lugar, né?
Então é perigoso isso. Então ele fala que essas pessoas vivem sem um diálogo interior, forma que o referido autor encontrou para falar da ausência, da oração e da fé, que produziu homens sem si mesmos. Homens que estão perdidos dentro de si mesmo. Não sabem quem são e para onde estão indo. Coisas que o materialismo tirou das pessoas ao tirar-lhes a ideia de Deus e a possibilidade de contatá-lo pela oração. Então o ateísmo, o materialismo, alguém que vive só para as coisas visíveis, terrenas, estou atrás de sucesso, estou atrás de dinheiro, estou atrás de casa, de carro. Quem abraçou o materialismo, essa pessoa tirou Deus da vida dela. Ela pode até falar de Deus, de vez em quando ela ir num culto, mas assim, Deus não faz parte da vida dela. E aí ele está dizendo o quê? Que isso tirou das pessoas esse poder de ter Deus na vida delas, ajudando elas a fazer uma autoavaliação. Não tem oração. E a oração, nós vamos ver também que por meio da oração a gente adquire também sabedoria. Quando eu converso com Deus e Deus fala comigo de algum jeito, esse canal, né, esse diálogo entre nós e Deus produz sabedoria. Então alguém que é materialista não tem oração. Deus não faz parte da vida da pessoa. Então imagina o quanto que essa pessoa está empobrecida no sentido de ser alguém que sabe quem é, que sabe a identidade, conhece Deus, sabe que Deus quer dela. É alguém que está perdido. Perdido. Em busca do eu. O eu tá no centro, né? A sabedoria divina coloca Deus no centro. A sabedoria terrena, humana, eu sou o centro. Eu sou o meu próprio Deus. Eu estou entronizado, né? Eu estou no trono. Aí é problema. Um cara tinha matado o outro, um rapaz começou a conversar com ele e falou, estou em busca do eu. O cara falou assim, viu? Um filme desse aqui, violência, falando em busca do eu, rapaz. Estou em busca do eu, está perdido, né? Então é isso. Ó, vamos ver um pouco mais disso, né? Agora vamos ver a ligação da sabedoria com a oração. Por exemplo, Tiago diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça que Deus dá de graça. Então já deu para ver a ligação com a oração, certo? Então uma das maneiras de adquirir um pouquinho de sabedoria é orando. Deus, Senhor, eu sou tapado. Deus, eu sou insensato. Lembra da oração de Salomão? Deus, eu sou uma criança. Eu estou perdido. Como que eu vou governar esse povo? Esse povo é grande demais. Eu não sei nem por onde eu começo. O que eu faço? E então a oração também nos humilha, porque quando eu oro, eu reconheço que eu dependo de alguém que é maior do que eu. Eu sozinho não dou conta. Eu não dou conta. Então eu reconheço a minha finitude, a minha pequenez. Eu reconheço isso. Então aí eu vou pedir ajuda para alguém. E esse alguém é o dono de toda a sabedoria. Nem que ele me dê umas gotinhas, já está bom. Pelo menos eu não vou dar tanta cabeçada, né? Então a oração tem esse poder. A Bíblia também diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis quando a gente nem sabe como orar. Então quando eu estou orando tudo errado, olha que bênção, o Espírito Santo ainda vem e fala, não filho, vai, né? Eu imagino o Espírito Santo conversando com o pai, o que ele está querendo dizer não é isso. Ele está lá balbuciando, está falando umas palavrinhas, é uma criancinha ainda, mas no coração mesmo ali, não é isso que está. O Espírito Santo funciona como um tradutor. Agora imagina alguém que não tem nada disso. Não tem o Espírito Santo, não tem oração, não tem Deus na vida. Implica, não vai acabar bem. Não tem como acabar bem, né? Mas vamos lá, Paulo diz que o cristão acha na oração um caminho de sabedoria, certo? Ao receber o auxílio do Espírito Santo em suas intercessões, e pode chegar a Deus pelo diálogo interior. Dessa forma entendemos a vontade de Deus para a nossa vida. Então, a oração e a busca por Deus me ajuda a conhecer não só
mais a Deus, mais eu acabo me conhecendo melhor também. Quanto mais eu me aproximo da luz, Deus é luz, certo? Quanto mais eu me aproximo da luz, mais essa luz vai me iluminar e as trevas que estão dentro de mim eu vou ver. Aí eu posso me consertar. Agora, alguém que não tem essa luz está em trevas e não sabe. Olha que triste. Por isso que a Bíblia usa a expressão estão condenados. Estão condenados. A pior condenação talvez nem seja o inferno. A pior condenação é eu achar que eu sou sábio, que eu sou esperto, achar que eu estou bem, que no final vai dar tudo certo, quando eu estou numa situação de condenação já. Eu não estou enxergando a minha situação real. Não estou enxergando, eu não consigo enxergar a minha situação. Então, aí essa pessoa não vai se arrepender de pecado, não vai mudar de vida. Por quê? Para ela, não existe isso. Por isso que a Bíblia usa a expressão para pessoas que não têm Cristo, que elas estão cegas espiritualmente. Há uma cegueira espiritual. E o diabo trabalha nisso também. É mais ou menos assim, já que você não escolheu a sabedoria divina e escolheu a terrena, que é inferior, e de acordo com o Tiago é demoníaca, já que você fez a opção pela sabedoria demoníaca, terrena, carnal, né? Então, você está andando com ele, você vai andar com ele. E ele veio para matar, roubar e destruir, então aí o caos está instalado, entendeu? Então a oração nos ajuda a ter um pouquinho mais de sabedoria. Ore mais, fale com Deus. Sabe que todo mundo já teve essa experiência, né? Que você está orando assim, aí vem aquela ideia assim, por que você não faz isso? É a sabedoria de Deus. Sabe o que você fala? Nossa, na hora que eu estava orando, eu tive uma ideia, não foi você que teve a ideia. O Espírito Santo plantou aquela ideia em você. Pastor, contar uma coisa. Posso falar? Pode? Uma vez, faz tempo, né? Antes da Raquel, quando ela entrou no banco, passou um pouco de tempo, ela tinha uma vontade, nossa, enorme, né? Para ir para a área de vendas, sabe? E ninguém dava chance para ela. Era uma disputa lá e ninguém promovia, ficava aquela busca, né? Chegava uma hora, vinha outro na frente, assim por diante. E a gente começou a orar por isso. Um dia, a gente veio aqui na minha empresa fazer não sei o que. Eu lembro até hoje que quando a gente parou no farol assim, me veio na mente uma ideia. Contei para ela, ela chegou lá no banco, conversou com o gerente promoveu ela. Mas foi uma coisa tão emocionante. Ele falou assim, nossa, eu nunca fui abordado desse jeito. E promoveu a Raquel. Até hoje. Então Deus, ele dá as ideias, né? Ele planta aquilo em nós. E a gente fica naquela, né? Não é da minha cabeça? Não é de Deus? Né? Se eu estou em comunhão com Deus, se eu estou em oração, e pum! A gente chama isso de insight, né? Também, que é o quê? Aquela luz que acendeu. É o diabo? Então eu ando com Deus, sou filho dele, estou em santidade. Pum, vem uma ideia. Eu vou atribuir ao diabo? Né? E aí quando acontece isso, que aí vem a ideia, eu vou lá e faço, e dá tudo certo, se não é Deus, é quem? Então a gente também tem que tentar discernir essa voz, né? Porque a gente fica às vezes brigando com a gente mesmo. Mas será que não é na minha cabeça? Será que eu falo para a pessoa? Então, por exemplo, Deus dá um insight para mim e para eu falar uma coisa para o Glauber. E aí eu fico, mas eu falo que é de Deus, eu não falo. Você não precisa chegar e falar, assim diz o Senhor, Glauber, né? Você pode chegar e falar, Glauber, né? Você conversou aquele dia comigo, eu estava te observando e tal. Você já pensou nisso? Aí às vezes o Glauber vai falar, pô, é isso que estava faltando e tal. Eu não preciso chegar e falar que Deus falou para mim. Posso até fazer isso, não tem problema, Glauber. Deus deu uma direção para mim, tal. Beleza, se é de Deus, vai confirmar, vai ser bênção, vai dar certo. Então a gente complica também, às vezes, uma coisa que é prática. É prática. É bom, às vezes, não ter tanta espiritualidade, porque daí mata qualquer outra oportunidade da pessoa falar não. Não é verdade? Sim. Porque se ela falar não e é de Deus, ela vai voltar atrás e confirmar. Sim. Quando você chega e fala que é Deus, você mata, às vezes até se for contra a vontade da pessoa aceitar, porque foi Deus que falou.
Tem que ter. A gente vai precisar até de sabedoria para falar também. Então a gente vai ver na lição que a sabedoria também está muito associada às palavras. A pessoa sábia usa bem a boca, usa bem as palavras. Ela não é precipitada no falar, não sai metralhando, né? Não sai metralhando. Ela vai ser cuidadosa, ela vai refletir. Aí volta de novo o assunto lá. Eu vou primeiro pensar, refletir, para ver se aquilo que eu vou falar, às vezes até o que eu vou falar é verdade, mas não é a hora. Vai machucar a pessoa não está preparada para ouvir aquilo naquela hora. Né? Então Jesus chegou a falar isso para os discípulos dele. Tem algumas coisas aqui que eu preciso falar para vocês, mas vocês não têm estrutura. Não está na hora ainda. Né? É muito para a cabeça de vocês. Então, a sabedoria também vai dar esse bom senso, né? Essa prudência. Então, esse cuidado aí. Então, vamos lá então. Características gerais da sabedoria. Vamos continuar na revista aí. Pode ler. Vista a sabedoria como uma forma de conhecimento da verdade, podemos afirmar que sabemos com a totalidade a plenitude da sabedoria. O primeiro homem, Adão, deveria contentar-se em ter um conhecimento parcial de Deus e não tocar na árvore da ciência do bem e do mal. Isso, só para um pouquinho aqui. Então é o seguinte, quem quer 100% sabedoria? Só Deus. Deus é 100% sabedoria, Ele é a sabedoria, certo? 100%. Deus. Nós temos conhecimento, sabedoria parcial, que é o que Ele dá pra gente. Nos contentemos com isso. Vamos dizer que Deus deu para nós 30%? Glória a Deus, aleluia. Melhor do que ser um insensato, não? Então, o que é o problema do ser humano? A gente fala, não quero 30%. Eu quero ser Deus. Eu quero conhecer toda a ciência, todos os mistérios. Eu quero explicar tudo. Foi onde Adão e Eva caíram. Percebe? Qual que foi a cantada da serpente? No dia que você... Foi assim mesmo que Deus disse que eles vão morrer? Não vai não. Tal. No dia... que a árvore que era proibida, né? A árvore era do conhecimento do bem e do mal. Quer dizer, Adão e Eva só conheciam o bem. Por que eles iam querer conhecer o mal? Ela poderia ter falado assim, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, só conheço o bem, estou feliz, não quero conhecer o mal. Deus falou para não comer, eu não vou comer, não sei porquê, mas não vou comer. Só que o diabo, quando ele veio tentar, ele veio com essa conversa. No dia que vocês comerem e tal, vocês serão como ele. Insinuou isso. Na verdade, Deus está com medo de que vocês sejam como ele. É tentador. Se falar que não é tentador, não é? Se vem alguém para você e fala assim, come essa maçã, não era maçã, tá? Mas se você comer essa maçã, você vai se tornar Deus. Você vai conhecer tudo, que nem Deus. É uma tentação se falar que não é. Eu podia ter perguntado para o diabo, mas você conhece tudo? Juntou, né? Juntou a fome com a vontade de comer, né? Então é problema isso, tá? Então o problema nosso é que a gente não se contenta. Aqui eu não estou falando que a gente tem que ficar acomodado. Se o meu conhecimento e a minha sabedoria é parcial, e eu tenho 30 hoje, se eu puder ter 50, melhor. Se eu puder chegar ao mais próximo, né, de Jesus, vamos dizer, que a Bíblia fala que Jesus é a sabedoria de Deus também, né? Eu vou lutar para crescer, mas assim, eu tenho que tomar esse cuidado de não querer assim tomar o lugar de Deus. E na verdade eu nunca vou alcançar isso, porque eu sou criatura, nós somos mortais, nós somos humanos. Nunca um ser humano vai se tornar um Deus, não vai se tornar Deus, né? Então é isso que ele está falando aqui, né? Então a sabedoria é um atributo, é uma qualidade de Deus, e ele compartilha um pouquinho com o homem. Então ele deu para nós razão, inteligência, né, capacidade de escolha, consciência para discernir entre o bem e o mal. Deus deu para nós muitas coisas boas. E aí só que aí chega num ponto que eu tenho que
reconhecer as minhas limitações. Até aqui eu vou. Até aqui eu não sei mais explicar. Assim, na Bíblia, todos os homens assim que chegaram alto, caíram, né? Com exceção de Jesus, não teve nenhum que eu me lembro aqui. Chegaram alto, você diz o quê? De fama, sucesso? De conhecimento, de sabedoria, caíram no pecado. Por quê? Porque aí, quanto mais também eu adquiro a sabedoria, eu acho que eu tenho que trabalhar junto com isso a humildade, né? Porque o conhecimento, a sabedoria pode produzir um orgulho também. Entendeu? O conhecimento, acho que não é a mesma coisa que a sabedoria. Às vezes pode ser um vasto conhecimento, não tem sabedoria. Ou nenhum. Vamos pensar assim no conhecimento como alguma coisa que é mais acúmulo de informações. Então, por exemplo, eu estudei muito, 4 anos, 5 anos para ser um profissional numa área. Então, tem bastante conhecimento naquela área. Agora, a sabedoria tem a ver com aplicar bem e para o bem esse conhecimento. Então, um exemplo, o cara estudou e ele sabe tudo de química ou de física e ele pode usar isso para criar o raio-x, por exemplo, e beneficiar pessoas, ou ele pode criar a bomba atômica, um exemplo. Então, assim, o cara tem um conhecimento para fazer, mas ele fala, não vou fazer, eu me recuso, porque isso na mão de insensatos vai virar o quê? Né? Então, se você estudar, por exemplo, a história dos caras que inventaram a bomba atômica, o cara pirou. Porque o cara falou, eu inventei um baita de uma conquista científica, né? Criou algo novo e tal, mas com que propósito? Para destruir pessoas, para usar na guerra, entendeu? Então a pessoa fica mal, porque aquele conhecimento foi usado de um jeito errado, né? Que é o que o ser humano faz muitas vezes, né? Conhece as coisas, vai para o lado do bem ou o lado do mal, né? Então a sabedoria tem mais a ver com isso mesmo, né? Com fazer o bem, com, né, conhecer para mudar de vida, para abençoar, para edificar, né? Mas vamos lá, vamos continuar falando aí das características. A visão pessimista realçada no livro de Eclesiastes está fundada na limitação humana para compreender os caminhos de Deus e entender o sentido da vida. Fazê-lo é achar a sabedoria. Em Jó, o entendimento, isto é, a sabedoria, está em discernir e fugir do mal, através da submissão a Deus. O mal é visto como um elemento que turba a sabedoria. Os sábios recebem o carisma que garante a atuação dos mortais e desta forma se habilitam a serem conselheiros respeitados, inclusive nas cortes. O sábio é alguém bem-sucedido. Isso. O livro de Eclesiastes, alguns dizem que é o livro mais pessimista ou azedo da Bíblia. Porque Salomão escreveu, Salomão foi o homem mais sábio, né? Ele pediu sabedoria para Deus, Deus deu e tal. E aí Salomão começa a questionar, qual o propósito da vida? O que adianta ter construído palácio, ter isso, ter aquilo, que amanhã eu vou morrer que nem um animal aí, vou para debaixo da terra e vai acabar tudo, e o outro vai tomar tudo que eu construí, né? Vai herdar tudo que eu fiz. Salomão fica naquela angústia, né? De não conhecer, não conseguir explicar tudo. O justo sofre igual o injusto. Qual é o proveito disso? Tudo é correr atrás do vento, né? E ele fica nessa luta, porque ele começa a tentar entender a vida. Só que ele tem uma limitação. Apesar de ele ter a sabedoria, ele tem uma limitação. E aí ele vai falar no livro dele lá que, apesar, né, de ser difícil explicar tudo e tal, que o resumo de tudo é bom temer a Deus. Teme a Deus, e ele chega a falar também em Eclesiastes que a sabedoria é melhor do que a estultícia. Se por um lado há uma dor, um sofrimento, porque eu não consigo atingir tudo, eu não consigo explicar tudo e tal, ainda assim é melhor do que a burrice, desculpa o termo, do que a insensatez. Porque a sabedoria também traz um sofrimento. Porque dói você conhecer as coisas, você ter sabedoria e você conviver com gente que fala, meu Deus, não amadurece, não tem sabedoria e tal, até quando eu vou aguentar, né? Até quando eu vou conseguir caminhar, né? Então ela traz um sofrimento, o conhecimento traz também, porque alguém que conhece, quando vê alguém
que não se preparou, não estudou, sei lá, falando umas besteiras, você fala, meu Deus do céu, esse cara está falando com propriedade, uma coisa que não conhece, né? Uma coisa que a pessoa não conhece, não é do assunto, não é do ramo dela, né? Não foi isso que Jesus quis dizer, que não foi até quando você portarei, quando o homem lá falou, me ajuda na minha falta de fé. Ali foi o quê? A bronca de Jesus é que eles não tinham fé, né? Ali já estava, não era sabedoria, mas era fé. Bom, vocês não conseguiram aí expulsar o demônio da criança, até quando vou aguentar, vou suportar vocês, meu? Né? Também não foi por falta de sabedoria, também de entender a palavra? Acredito que está junto. Eu acho que a fé e a sabedoria também estão andando juntas. Porque assim, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. E a palavra de Deus é a sabedoria de Deus. A palavra de Deus, Jesus era a palavra encarnada. Então, se eu não conheço a palavra de Deus, é difícil eu ter fé também, não é um passe de mágica. Alguém põe a mão na minha cabeça e ora para eu ter fé? A fé vem de eu conhecer a palavra de Deus e praticar, e me afastar do mal. Aí eu vou adquirindo mais sabedoria, mais conhecimento, né? E a minha fé vai aumentar. Então, eu creio que está ligado aí. Tem ligação, sim. Acho que a consciência nossa causa uma cobrança, né? Mais sabedoria, mais conhecimento, a sua consciência. Tem essa dor, né? Tem essa dor. Então, aí por isso que tem pessoas também que fazem opção por não conhecer. Porque se eu conhecer, aquele negócio que os olhos não viram, né? É melhor não conhecer, porque se eu conhecer as coisas, aí eu vou ter que me posicionar diante daquilo que, né? Lembra que eu já ensinei aqui uma vez que a palavra de Deus, né, fala que Deus é luz, tal, e que é luz para os nossos caminhos, tal. Quando a gente fala de luz na palavra, nós estamos falando de verdade. Então, quando a luz chega, a verdade é exposta. E se a luz bateu na minha cabeça e eu conheço a verdade, eu tenho uma responsabilidade. Aí que pega, entendeu? Eu já não sou mais inocente. Fala, não sabia. Eu não fui iluminado. Não, você foi iluminado. Você conheceu as coisas de Deus. Como é que você está voltando atrás? Por exemplo, eu não lembro os detalhes, mas uma vez eu vi algo que falaram que era real, uma história real, de um empresário muito rico e tal, e ele foi para a África. E ele queria ajudar e fazer missões e tal. E aí ele se deparou com uma cena que era um monte de criança na fila esperando um pouquinho assim de comida, tudo desnutrida, e ele olhava assim para a fila, algumas crianças desmaiavam. Antes de chegar a vez dela de pôr um pouco de comida no prato, elas, por quê? Estava fraca, não comia, fazia não sei, caía. Ele falou, não, cara, não posso ver isso e não fazer nada. Aí o cara criou uma missão, uma organização para abençoar, para cuidar. Então assim, ele foi exposto à luz, à verdade. Não foi alguém que contou, ele viu. Ele falou assim, as crianças tombavam assim, de fome na fila. Antes de chegar para pegar o prato, eu falei, não, cara. Se Deus permitiu que eu visse isso, agora é comigo. Há uma responsabilidade, percebe? Então, muitos chamados acontecem assim também. Da pessoa se deparar com situações. É uma forma de Deus dar uma mexida em nós, né? Mas tem gente que prefere, não vi nada, não é comigo, não quero saber. Ok, lá na frente você vai ter alguma cobrança, né? Entendeu? Então E aí, quanto mais é dado, aí há o perigo do orgulho, é o que o Marcos falou. O perigo do cara se perder. Que aí recebe muito e tal, e Deus usa aquela pessoa extraordinariamente, que nem tem vários pregadores aí na história, que os caras se atraíam multidões. Aí o cara foi lá, caiu num pecado grave, escândalo, tal, um monte de gente, tá vendo? O cara era falso profeta, mas não era. Era uma pessoa, às vezes, que era um profeta de Deus, uma pessoa extremamente usada por Deus, só que foi, né? Não evitou as situações, não deixou a sabedoria, porque aí o cara entra naquela roda do fazer, não tem mais tempo de refletir, não tem mais tempo de orar, não tem mais tempo de conversar um pouco com Deus, aí vai fazendo. Chega uma hora que, a armadilha pega o pé do cara. Aí, então é perigoso. Aquela passagem
como as Escrituras, lembra lá em 1 Samuel 15, e quando o conselho dele, Deus confundiu, ele se matou. Não, mas o que me espanta é a Bíblia cita o escritor, o conselho dele era considerado uma palavra de Deus, não tinha separação. Olha o nível que ele chegou. Complicado, né? Se a gente pensar em Salomão, um homem sábio que escreveu o que escreveu, que fez o que fez, tal, no final da vida, começou um harém de mulheres, as mulheres começaram a induzi-lo a Salomão cultuar os deuses delas. Salomão começou a mergulhar na idolatria. Aí você fala, mas o homem não era sábio? Só que Deus tinha dado lá uma instrução lá atrás, para o camarada não ter um monte de mulher. Aí a gente brinca, né? Se uma mulher já dá trabalho, né? O cara tinha um monte, de tudo quanto é nação. As mulheres começaram, tal, não sei o que, e vai, né? Aí eu brinco também, que quando a mulher fica na cabeça do homem, você não me ama, e não sei o que, vamos lá comigo na minha igreja lá, vamos nos prostrar diante do Moloque lá, né? Dos meus deuses, porque eu vou na tua igreja, você não vai na minha. Eu sei que Salomão foi sendo enredado, e Salomão caiu na idolatria, começou a mergulhar na idolatria. Então é sério, né? É um negócio que não dá para brincar não, né? Estava sobrecarregado, muitos afazeres, como foi citado, mas chegou uma hora que ele até levantou, né, para crianças. Sim. Não, ele foi no mais baixo nível do negócio. Você fala, meu Deus. A gente tem que começar bem e terminar bem. A gente começar bem, a gente começa na presença de Deus. E a gente tem que cultivar esse relacionamento com Deus, porque senão você vai ter sabedoria, vai ter conhecimento, e você vai acabar se afastando de Deus. Porque se for se esfriando, como você disse, a tendência é eu começar a ir para o lado do mal. Porque se a sabedoria me livra do mal, me afasta do mal, então a partir do momento que eu estou andando de tanque vazio, né? Estou andando com tanque vazio, aí o carro vai parar uma hora. Você criou um problema para você mesmo, entendeu? Então são os exemplos aí bíblicos que a gente vê no dia a dia, né, de pessoas que caíram, né? Porque não. Aí o que ele está dizendo aqui no finalzinho dessa parte é que como a gente recebe uma porção de Deus, homens tementes a Deus, mulheres recebem uma porção, Deus usa essas pessoas como conselheiros para aconselhar outros. E a história também da humanidade mostra reinos e impérios que tinha lá o imperador, o rei, normalmente tinha ao redor desse rei um grupo de conselheiros. Você vê isso, Davi, todos os reis de Israel tinha lá uns 2, 3 caras que, tipo, Davi não fazia nada sem conversar com os caras. Tinha os conselheiros, entendeu? Davi chegava, eu faço o quê? Eu vou para a guerra ou não vou? Se você for para a guerra vai acontecer isso, isso, isso. Se você não for, vão te chamar de covarde. E babababá. Então, aí chegavam a uma conclusão. Então, a sabedoria também, quando repartida com pessoas, essas pessoas vão ser instrumentos de Deus para aconselhar outros no caminho de Deus, naquilo que é bom. Eu anotei aqui, se vocês quiserem, para a gente fazer uma corrida aí, rápida, em Provérbios. Provérbios 8:14. Tudo textos em Provérbios falando sobre conselho, aconselhamento. Sobre conselhos, né? E como funciona isso daí. Que também é uma prática meio esquecida hoje. Muita gente fala assim, não, eu vou orar com Deus, vou falar com Deus tal, e Deus vai responder tal. Só que Deus decidiu também usar pessoas que são sábias para aconselhar. E tem gente que, não vou procurar não, vou dar trabalho para o pastor, vou dar trabalho para não sei quem, né? E não, é bíblico isso, né? A gente deveria buscar mais. Provérbios 8:14, esses textos não estão nem na revista, tá? Deixa eu marcar, 8:14. Meu conselho sensato, a mim pertence o entendimento e o poder.
Isso. Então, Deus está falando, meu é o conselho sensato. Tá, né? Deus é a fonte. Tudo bem, isso a gente já viu. 11, 14. Provérbios 11, 14. Vai lendo, vamos lendo. Sem diretriz, a nação cai. O que é salva ter muitos conselheiros. Isso. Sem direcionamento, sem diretrizes, uma nação cai. Aí ele fala no final... Muitos conselheiros. Salva ter muitos conselheiros. O que salva é ter muitos conselheiros. Ok? Esse negócio de aconselhamento, vou dar uma dica de um filme, tá? Que eu assisti ontem. Eu e a Vitória, a Ju dormiu no meio do caminho. Chama O Rei. É aquele rapazinho lá que fez o filme Duna. Não sei se alguém viu esse filme Duna, que é um filme no deserto, tal, tava até passando no cinema. O menino é muito bom ator, menino novo. E ele é o rei Carlos V, que foi o rei da Inglaterra, conta a história do rei da Inglaterra, e aí mostra uma batalha que aconteceu contra a França. E esse rei Carlos era o pai dele, aí o pai dele fica enfermo, morre e tal, e ele assume o trono, mas bem jovem. E mostra bastante assim os conselheiros na cabeça dele. Ele era novo, não sei o que, assim, assado e tal. E no meio lá tinha um traíra. Um cara que era um conselheiro que estava aconselhando, né? Mas eu não vou contar o resto, mas chama O Rei, o filme tem na Netflix, muito legal. Mostra bastante essa dinâmica aí, e o menino que é novo procurando entre as pessoas quem que era leal, amigo mesmo, com quem que ele podia confiar, mesmo que o cara falasse uma coisa dura para ele, mas né, o filme inteiro tem essa tensão de gente falando, cuidado que seus conselheiros aí não são confiáveis, e vai, não sei o que, né? Mas vamos lá, beleza. Aí na Bíblia a gente vê histórias que os reis foram tirando alguns e colocando outros. Porque aqueles às vezes estavam aconselhando errado, né? Não estavam aconselhando de acordo com a sabedoria de Deus. 12, 15. É esse mesmo, o rei. O caminho do insensato parece reto aos seus olhos, mas o sábio ouve os conselhos. Tá vendo? O insensato, acho que onde ele está andando está sempre certo. Agora, o sábio ouve conselhos. Não sai fazendo as coisas, atirando para todo lado. Entendeu? 15, 22 e 23. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Dar resposta apropriada é motivo de alegria, e é como é bom um conselho na hora certa. Isso. Como é bom um conselho na hora certa. Tem até aquele ditado popular que fala o quê? O conselho fosse bom, né? Não dava de graça, né? Como que é? Cobrava, né? A gente vendia, né? Então, aí ele está falando isso daí também. Então, perceba assim, que não dá para a gente fazendo qualquer coisa sem antes refletir e pensar, né? E se aconselhar. Não custa nada, né? Você às vezes fala, eu estou pensando nisso, para alguém da tua confiança e para alguém que você sabe que é alguém que anda com Deus, que tem um temor. O que você acha disso? O que você pensa? Às vezes uma visão também de alguém de fora que é leal, né? Que ama a Deus, que quer o teu bem, mesmo que a pessoa fale uma coisa difícil, que você não gostaria de ouvir. Então, vamos lá, 19, 20, tudo texto de aconselhamento, conselho. Ouça o conselho e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Isso, acabará sendo sábio. 20 e 18. Vamos ler a Bíblia hoje. Quem não fez devocional hoje é em sabedoria. Os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos, e quem sai à guerra precisa de orientação. Isso. Viver numa guerra, gente, numa batalha, então todo dia a gente vai para a guerra, para a batalha. Alguém sai para a guerra sem se aconselhar?
Então o filme mostra isso também. Tem uma situação de guerra, estratégia. Qual a estratégia que nós vamos usar? Nós vamos atacar todo mundo de frente, o inimigo? Nós vamos criar uma situação, vai atacar pelas costas, uma parte só do exército vai, a outra espera. Então, né, ninguém vai à guerra sem ter um direcionamento, sem ter uma estratégia, né? E essa estratégia envolve o quê? Aconselhamento, sabedoria, né? E a sabedoria. 27:9. Como o óleo e o perfume alegram o coração, assim um amigo encontra doçura no conselho cordial. Isso. É que nem um doce, né? Você receber na hora certa, você fala, meu Deus, foi na hora que eu precisava ouvir isso ou desse conselho, foi perfeito. Beleza. Dentro disso tudo, a Bíblia também fala em Provérbios que aquilo que me é confidenciado tem que ficar em sigilo. É falta de sabedoria também sair contando para todo mundo. Nossa, tem outro que você podia pôr. Fala, mais um. 24:2. 3, aliás. Assim, ó, com a sabedoria se constrói a casa. Isso. E com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento, seus cômodos se encherão de todo tipo de bens, preciosos e agradáveis. Muito bonito esse versículo também, né? Muito legal. Eu acho que esse versículo dá até para fazer uma ligação com o que o Samuel falou, que é o quê? Talvez você até usou a sabedoria para bater o alicerce ali, a casa começou bem, né? E tal, e começou a construir a casa. Só que essa sabedoria tem que continuar te acompanhando, porque é a partir dela que a casa vai se encher, que a casa vai permanecer e que essa casa vai terminar bem. Não é? É igual alguém que se converte. Se converteu, abraçou a sabedoria de Deus, nasceu de novo, né? Abraçou Jesus, entregou a vida para Jesus. Ok, começou bem. Só que vai ter que continuar tendo a vida com Deus, a intimidade com Deus, para daqui 40 anos lá na frente estar ainda bem com Deus. E olhar para trás e falar, valeu a pena. Eu andei 40 anos com Deus, olha como minha vida hoje é diferente do que era lá atrás, né? Então tem que começar bem e também terminar bem, né? Provérbios 11:13 é um texto que fala de sigilo, tá? No aconselhamento. Aí eu queria também aqui para a gente terminar, mais alguma outra coisa em relação ao conselho. 11:13. Provérbios 11:13. Essa letra é boa, hein? Isso é grande. Pode ler, Marcos, você achou? O mexeriqueiro revela os segredos, mas o fiel de espírito os encobre. Isso. Percebe? Então isso é um cuidado. Quem é conselheiro, quem está recebendo a sabedoria de Deus e Deus está te usando como conselheiro, aconselha a pessoa, resolve o que você tem que resolver com a pessoa, dá as diretrizes, orientações e bico fechado. Né? Então isso... Está em contraste com o seguinte, está em contraste com o próximo. Com o próximo versículo? Posso ler? Pode. Não havendo direção sábia, o povo fracassa, e com muitos conselheiros há segurança. Olha que coisa. Bem legal. Então percebe também que a sabedoria divina, ela dá direção. Você viu que o tempo todo está falando, quem vai para a guerra precisa de diretriz, direção, quem vai fazer planos precisa da sabedoria e tal. Então a sabedoria de Deus, ela direciona. Por que você acha que tem um monte de gente perdida? Só dá a bola fora. Não sabe para onde está indo, se decide pela porta A ou pela porta B. Tem gente que é confusa. Você fala, meu Deus, a pessoa só vive na confusão. Não tem direcionamento a pessoa. Provavelmente não tem isso aqui, não está bebendo da fonte. Sabedoria de Deus. Não está se aconselhando também. E tem gente também, outra coisa importante falar, tem gente que ela não busca sabedoria na vida dela devocional, lendo a Bíblia. Ela só fica na aba dos outros. Tem gente que gruda lá em alguém que é sábio, põe um canudo aqui, ó. Entendeu?
pessoa não dá um passo sem consultar o profeta. Folgado, tem gente que é folgado. E aí, o profeta ou o conselheiro também tem que ter sabedoria para falar assim, ó, ei, caminha aí um pouco, meu. Sai fora, meu. Toda hora você fica me ligando? Toda hora você está atrás de mim? Vai buscar também, meu. Assim como eu busquei. Então, o conselheiro também tem que saber a hora. Assim, eu não vou te atender toda hora que você quiser, né? Que nem, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, vocês vão entender. Às vezes a gente ouve ou fala assim, tal, né, que o pastor ou o irmão lá, A, B ou C, está disponível 24 horas, um exemplo. Eu não estou disponível 24 horas. Mesmo sendo de tempo integral. Por exemplo, se é uma situação, às vezes que, não sei, eu combinei algo com a minha família e tal, aí eu tenho que ter a sabedoria e o discernimento também de saber, né, se naquele momento eu tenho que interromper, por exemplo, e atender aquela pessoa, ou se aquela pessoa é uma pessoa preguiçosa, está toda hora, né, doeu o calo do pé, pastor, vem aqui correndo agora, vem orar por mim, senão vão me matar, não sei o quê. E aí você já conhece a pessoa e sabe que a pessoa fica só, né, você fala, agora eu não posso, agora eu estou tendo um compromisso assim, amanhã tal hora eu posso te atender, pode ser? Matou nada. Você sabe que não vai se matar, vai ficar lá, né? Puxando a boca, né? E tal, mas não vai, entendeu? Então eu estou só dizendo o quê? Como a sabedoria dá direcionamento, né? Ok, eu posso buscar em conselheiros, mas eu não posso viver um dependente. Eu sou um dependente das pessoas, o tempo todo eu estou dependendo. Pastor, eu fui na loja, eu compro tênis branco ou preto? Pô, tá de brincadeira, né? Porque se essa pessoa é o tempo todo direcionada por um conselheiro, ela é infantilizada. Você infantiliza a pessoa. E agora? Eu escolho emprego A ou B? Ué, o que o A está te oferecendo? Isso. E o B? Isso. Quais são os seus valores? O que é importante para você? Isso. Escolhe. Você quer que eu escolha para você? Você quer que eu escolha qual emprego que você aceita? O A ou o B? Você avalia tudo, eu estou te dando aqui uma ajuda, estou, vamos dizer, te ajudando a raciocinar, a ter calma, só que a escolha é sua. Você é um adulto, você tem que fazer uma escolha, você é um servo de Deus, né? Um homem de Deus, uma mulher de Deus, vai orar, vai buscar também uma confirmação, mas não vive grudado, né? Então tem gente que também faz isso, porque aí também quando der errado, foi o pastor que falou para eu escolher o emprego B. Em nome de Deus, não sei o que, aí joga a culpa, né? Porque eu escolhi. Então, o conselheiro, até o terapeuta, né? Uma pessoa que é psicólogo, que trabalha com isso, ele aponta caminhos. Ele mostra situações para que a pessoa encontre forças nela, recursos nela, e ela, né? Então, o conselheiro, o terapeuta, ele vai passar tarefas às vezes. Seguinte, você está me contando isso. Tá. Parece que a tua vida está meio desorganizada em tal. Então, essa semana você vai fazer isso. Próximo encontro nosso eu vou te cobrar, se você fez as coisas que eu te orientei aqui. Tem gente que faz certinho, e aí começa a melhorar, começa a ir bem, né? Tem gente que pega e... Você fez? Não. Aí fica difícil, né? Então, o conselheiro não é milagreiro, né? Não vai fazer milagre na vida da pessoa. Só para a gente entender essa dinâmica aí, né? De até onde você também ajuda a pessoa e caminha, e até onde você tem que dar uma cortada para a pessoa não ficar um dependente emocional seu. E isso também é tentador. O conselheiro sofre essa tentação. O líder sofre essa tentação. Por quê? A princípio é gostoso ter alguém que depende de mim para tudo. Eu me sinto importante. Aquele irmão lá não compra um tênis sem ligar para mim. Tá vendo como Deus me usa? Tá vendo como eu sou? Percebe como é sutil o negócio? Então é um cuidado, né? Vocês iam perguntar, falar alguma coisa? Não estou falando que não pode me ligar, tá? Estou só falando que eu não estou disponível 24 horas. Né?
Que nem sabe uma coisa que é falta de sabedoria? Que às vezes, acho que a gente já falou isso na igreja, né? Mas, por exemplo, você chega aqui, você é crente, já conhece as coisas de Deus, a palavra e tal. Aí você está agoniado, né? Chegou mal e tal. Aí você pega lá o pregador, seja o pastor, seja um homem, uma mulher, presbítero, quem for. Você pega o cara na porta, que é o cara que vai pregar aqui. O cara está lá, focado, para entregar aquele recado de Deus. Você chega ali, ó, seguinte, pastor, você não sabe. Vem aqui no canto, pastor, vem aqui no canto. Culto para começar, 7 horas. Vem aqui, pastor, não sei o que, aconteceu isso, não sei o que. Estão fazendo trabalho contra mim. Começa, joga uma bomba no pastor. No pregador, tá? Joga uma bomba na pessoa. É sábio. O cara já fica cabeça azuretada, né? Não dá para dizer às vezes que é até uma seta do inimigo? Aí se o pastor pegar e falar assim, irmão, vamos fazer o seguinte, hoje não é a hora agora. Terça-feira, 5 horas da tarde, você pode? Aí eu vou sentar com você, com calma, eu vou te ouvir. Agora não é a hora. Não é a hora. Não acontece isso na fila às vezes? Tá lá, eu e a Ju lá na fila e tal. Ali é o quê? Deus abençoe, boa semana, a fila tem que andar. Aí às vezes tem um irmão que para lá, pastor, está acontecendo isso, fica na fila, e todo mundo lá atrás esperando. Aí se você pega e fala assim, tá bom, irmão, ó, vai um pouquinho para lá ali, fica aí, né, que eu estou cumprimentando os irmãos, toma um café ali para se acalmar, tudo, depois a gente, né. E aí também, o que é ruim quando acontece isso? Já teve o culto, chamou para fazer oração na frente, teve tudo aquilo não serviu de nada. Não é? Então tem igreja que alimenta isso às vezes. Por exemplo, a gente já teve um momento aqui, olha, você assim, vem na frente, vamos orar um pelo outro. Aí um exemplo, Dona Cláudia veio, aí eu já orei pela Dona Cláudia. Faz sentido no final do culto a Dona Cláudia voltar e falar, pastor, faz mais uma oração por mim especial? Tipo, a senhora já foi na frente, nós já oramos pela senhora. A senhora não acredita na oração que foi feita? Eu estava brincando aqui, né? Então tem igreja que faz o quê? Tem a ministração, chama o povo, ora, aí acaba o culto, fica aquela fila de gente, os presbíteros, os pastores orando mais ainda, orando mais. Por questões ali, a pessoa quer falar depois do culto, num cansado e tal. Então assim, são coisas que não é mais sábio você marcar no começo da semana e marcar ali com 2 horas com a pessoa, com calma. O conselheiro orou antes, pensou, né? Não está assim arrebentado, porque fim do culto está todo mundo assim, não está? Já cansado, você nem está muito concentrado. Aí às vezes passa o irmão e fala, pastor, é o seguinte, hein? Lembra que tem um refrigerante da cantina, domingo, né? Um exemplo. Aí eu falo, irmão, manda para mim um WhatsApp agora, não vou lembrar. Você falar para mim agora, eu estou focado o quê? Em cumprimentar as pessoas e no café, e ir embora para minha casa, que amanhã cedo tem que acordar. Não é a hora às vezes, entendeu? Então a pessoa vem, ó, tal, não sei o quê, tem que comprar isso, Ixi, manda para mim. Eu já falei isso, né, para alguns vezes, ó, manda um WhatsApp para mim agora, porque eu nem vou ver agora, mas na hora que chegar em casa, ou amanhã, segunda-feira, na hora que eu abrir lá, que eu ver que tem uma mensagem, eu faço isso com a Ju, às vezes, no carro. Estou dirigindo lá, concentrado no trânsito, ela fala, ó, seguinte, aí, tem que comprar farinha, shampoo, não sei o que. Eu falo, Ju, não estou escutando nada. Não estou escutando. Grava um áudio aí. Aí ela do meu lado, a gente até dá risada. Ela pega o celular e fala, comprar shampoo, não sei o que, bababá, bababá. E aí eu começo a rir. Só que o que acontece? Beleza, levei ela na escola, tal, passou tudo, eu olho lá, eu sei que tem uma mensagem, tá lá a mensagem dela. Aí eu ponho o áudio de novo. Ah, tá bom. Agora... E o homem é limitado, né? A mulher pensa em 200 coisas ao mesmo tempo. O homem não. Agora é a hora de ir no mercado. Agora é a hora de buscar o filho na escola. Não fala 2 coisas ao mesmo tempo. Agora é a hora de assistir o jogo de futebol. Não vem falar coisa pra mim na hora que eu tô na frente da televisão. Vai discutir problema agora. Eu tô assistindo um jogo, você passando na frente da televisão, entendeu? Pede pra mim lá no supermercado, lá, ela fala, traz isso, traz isso. Não, quando eu chegar lá, eu mando mensagem pra você, aí você manda aqui que você quer. Não vai lembrar, o homem não lembra, cara. Não lembra. Não lembra. É, menos do que pediu, é isso mesmo. Você esqueceu o vinagre? Nossa. Mas você foi lá para buscar isso, cadê? E não sei vocês, né? Que nem eu ando com a agenda, né? Então o que acontece? Nossa, me dá uma raiva. E quem é organizado,
Ó, tá lembrando que amanhã nós vamos viajar, né? Hã? Na minha agenda não tá. Mas eu falei pra você aquele dia, mas que hora que você falou? Já não falei, manda um WhatsApp pra mim, ou manda um negócio, não tá na minha agenda. Eu combinei uma outra coisa, por exemplo, eu combinei 3 horas da tarde, amanhã um café com o Gustavo, pra gente conversar. Aí beleza, ó, na minha agenda ela tá em branco, eu ponho lá na minha agenda, 15 horas, converso com o Gustavo. Aí, como que você vai conversar com o Gustavo? Tem teclado, Vitória tem aula de teclado. Amanhã você não tá lembrando? Eu falei, filha, não sei que tem aula de teclado. Então, dentro da família, as agendas tem que se cruzar, né? Porque, né? Às vezes você tem um carro só e não sei o quê, e aí tudo aquilo ali tem que casar, né? E aí tem a hora certa de falar, tem um jeito certo. Isso é sabedoria também. Percebe como é prático? E para acabar, gente, uma coisa assim que eu aprendi em aconselhamento, eu tenho um livro de aconselhamento dessa grossura lá em casa e lendo provérbios, essas coisas. Se você quer aconselhar alguém, aconselhamento. 2 ingredientes importantes: bondade, ou seja, eu estou ali com a pessoa, eu quero o bem daquela pessoa, eu amo aquela pessoa. Se não há bondade, se você está ali, não está nem aí com a pessoa, já complicou o aconselhamento, entendeu? Mas instrução. Que seria essa capacitação que vem de Deus, essa sabedoria, às vezes estudar sobre aconselhamento. Então tem que somar as duas coisas. Se há bondade, se há instrução, se há conhecimento, o conselheiro é bom. A conselheira é boa. Agora, como que eu vou me aconselhar com alguém? Pô, a pessoa é até boazinha, mas fala umas besteiras, não conhece a Bíblia, tá me dando uns conselhos aqui, eu fui falar do problema do casamento, já mandou separar, e ai meu Deus do céu, aí eu falei que eu tô triste, já mandou eu no bar beber umas pingas, pelo amor de Deus, já arrebentou tudo, já, né? Ela é boazinha, ela é bem intencionada, ela tá querendo, mas não tem instrução. E não adianta a pessoa ter instrução, mas é fria. Aí entra naquilo que o Gustavo falou, a diferença de conhecimento e sabedoria. Ela tem conhecimento, só que não dá liga, sabe? Você percebe que tem alguma coisa estranha. Uma coisa interessante, né? A gente tem que ter sabedoria até para pedir conselho. Né? Também. É um exemplo que deram uma vez que eu guardei, tipo assim, não adianta uma mulher casada pedir conselho com uma mulher solteira. Entendeu? Depende do assunto, não vai. Às vezes não. Então a gente tem que ter sabedoria até mesmo para pedir conselho das pessoas. Não pode ser qualquer pessoa. Não é qualquer um, exatamente. Na verdade, precisa de sabedoria para tudo, né? Para viver precisa de sabedoria. Precisa de sabedoria para viver. Não tem como, né? Também tem que ter sabedoria para quem vai pedir o conselho. Ser sábio para quem vai pedir o conselho, né? Ali tem a pessoa mais velha lá, vai pedir o conselho do trabalho. Tem que analisar essa pessoa ali, ó. A vida que a pessoa leva ali, outro conselho. Se você não vê frutos na vida da própria pessoa, ela não está habilitada também, né? Como que alguém que está dando direção para outro, que ela está sem direção? O que a Bíblia fala? Que se um cego guia outro cego, os dois caem no barranco, né? Não tem como um cego guiar outro cego. Então, tem pessoas e pessoas, né? Pessoas e pessoas. Então tem que... Paramos aí então, tá, gente? 9h10, vamos orar e vamos continuar buscando a sabedoria de Deus, né? E entendendo as coisas. Vamos ficar em pé, gente? Estão sentados faz tempo, né? Não é sábio ficar sentado muito tempo, né? Não é bom para o corpo. Começa a dar sono. Amém, gente. Me ajuda aí, ora comigo aí. Peça pela sua vida. Fala, Deus, eu quero essa sabedoria. Em Tiago está escrito isso. Quem tem falta, não tem ninguém que não tem falta. Está todo mundo com falta, né? Então fala, Deus, eu tenho falta. E eu peço essa sabedoria que vem do alto.
Em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos por termos acesso à sabedoria espiritual, a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que nos ajuda a viver e nos afastar do mal. Obrigado, Jesus, por compartilhar conosco um pouco dessa sabedoria e que nos ajuda a viver bem e a viver a vida abundante que o Senhor tem preparada para nós. Nos livre, ó Deus, nos livre da arrogância, da autossuficiência, de também, ó Deus, buscarmos conselhos em fontes erradas, nos livre disso. Às vezes nós olhamos a aparência das coisas e não avaliamos com mais profundidade. Nos ajude a parar um pouco no nosso dia a dia, para refletir sobre como temos andado, como a nossa vida tem caminhado, para fazermos as mudanças também, os ajustes que precisam ser feitos. Em nome de Jesus, Deus, eu quero te louvar, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e eu creio que o Senhor plantou no nosso coração esse temor, e o desejo do nosso coração é levar o Senhor a sério, é obedecer a Tua palavra, e é experimentar dessa sabedoria que vai nos beneficiar e vai beneficiar aqueles que estão ao nosso redor também, Pai. Faz de nós conselheiros, Deus. Usa as nossas vidas para dar direcionamento a pessoas que estão perdidas, que estão confusas na vida, que estão batendo cabeça de um lado para o outro, Senhor. Usa as nossas vidas, coloque a sabedoria em nós, para que nós possamos ser úteis também, salvando vidas, livrando pessoas da morte, livrando, Senhor, pessoas da destruição. Nos ajude, Pai. Como a Tua palavra diz, a sabedoria é doce, é agradável, e nós queremos experimentá-la e vivê-la, não só um dia, mas todos os dias até o final. Pai, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Isso aí, gente.